Uma filha rejeitada descobre segredos sombrios do próprio pai e usa essas revelações para transformar completamente sua vida em Feira de Santana, Bahia. O que ela encontra sobre sua mãe falecida muda tudo, e a coragem que desperta surpreende até mesmo o poderoso coronel da região. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor sufocante de março pesava sobre a fazenda São Benedito como uma maldição quando Rosa Benedita foi chamada à sala principal da Casa Grande. Seus passos ecoavam no corredor de ladrilhos frios, cada som amplificando a ansiedade que crescia em seu peito, feito uma tempestade anunciada. Aos 19 anos, Rosa já conhecia bem o olhar de desprezo do pai. Mas hoje, algo diferente pairava no ar espesso da tarde sertaneja. Coronel Antônio Ferreira estava sentado atrás da mesa de jacarandá centenária, seus olhos duros fixos nos papéis à sua frente, como um juiz preparando uma sentença. Não levantou o olhar quando ela entrou, deixando-a de pé como uma criminosa, aguardando o veredito. "Sente-se", ordenou com a voz áspera que Rosa conhecia desde criança, uma voz que jamais havia pronunciado uma palavra gentil em sua direção. Ela obedeceu, sentindo o peso do próprio corpo na cadeira de madeira que parecia pequena demais para acomodá-la confortavelmente. Durante anos, havia suportado as humilhações constantes sobre sua aparência, os comentários maldosos sobre seu peso, as comparações cruéis com outras moças da região que eram consideradas mais adequadas para o padrão de beleza exigido pela sociedade local. Hoje, contudo, sentia que algo definitivo estava prestes a acontecer, como se todas as humilhações anteriores fossem apenas preparação para este momento. "Chegou sua hora de ser útil para esta família", continuou o coronel, finalmente erguendo os olhos que brilhavam com uma frieza que fez Rosa estremecer involuntariamente. "Arranjai um casamento para você." Joaquim Santos, o trabalhador da propriedade, concordou em aceitá-la como esposa. As palavras atingiram Rosa como chicotadas em carne viva. Não era apenas um casamento, era uma punição elaborada, uma forma cruel e calculada de se livrar dela definitivamente, como quem descarta um objeto indesejado. "Pai, eu..." tentou protestar, mas ele a interrompeu com um gesto brusco da mão, como se sua voz fosse um ruído intolerável. "Não há discussão. Você se mudará para a senzala hoje mesmo. É mais do que merece, considerando que nunca serviu para coisa alguma nesta casa." O sorriso cruel que se formou em seus lábios fez Rosa estremecer até os ossos. "Pelo menos assim, você não será mais um fardo para mim, e talvez esse homem consiga fazer alguma coisa útil de você." Rosa sentiu as lágrimas queimar em seus olhos como ferro em brasa, mas se recusou a derramá-las na frente dele. Levantou-se lentamente, cada movimento uma afirmação silenciosa de que ainda possuía dignidade, mesmo que fosse a única coisa que lhe restasse no mundo. "Como desejar, pai?" Sua voz saiu mais firme do que imaginava possível, surpreendendo até mesmo a si mesma. Quando saiu da sala, Rosa carregava apenas uma pequena mala de couro gasto com seus poucos pertences, algumas roupas simples, um colar que havia sido de sua mãe e os livros que conseguira esconder do pai ao longo dos anos. A caminhada até a senzala pareceu eterna, cada passo a afastando definitivamente da vida que conhecia e a aproximando de um futuro completamente incerto. Os outros trabalhadores a observavam com uma mistura de curiosidade e piedade, seus olhares pesando tanto quanto o sol escaldante que queimava impiedosamente sobre a terra seca do sertão baiano. A pequena casa de barro e madeira, que seria seu novo lar, contrastava drasticamente com a grandeza imponente da Casa Grande. Rosa parou na porta, respirando fundo antes de bater, preparando-se mentalmente para encontrar o homem que seu pai havia escolhido para ela. Quando a porta se abriu, encontrou-se face a face com Joaquim Santos. Era um homem alto, de pele escura marcada pelo sol e olhos gentis que imediatamente a surpreenderam,
por sua expressão de compreensão genuína. Havia algo naquele olhar que ela não esperava. Não era luxúria, desprezo ou indiferença, mas uma compreensão silenciosa que pareceu tocar sua alma ferida. "Entre, Rosa Benedita", disse ele suavemente, afastando-se para dar-lhe passagem com um gesto respeitoso que ela nunca havia experimentado. "Esta é sua casa agora." A simplicidade da frase e a gentileza com que foi pronunciada fizeram algo se mover dentro do peito de Rosa, como se uma porta há muito tempo trancada começasse a se abrir lentamente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a tratava com básico respeito humano, como se ela fosse uma pessoa digna de consideração. Joaquim ajudou-a com a mala, seus movimentos cuidadosos e respeitosos, sem pressa ou impaciência. "Sei que isso não foi sua escolha", continuou ele, organizando cuidadosamente um canto da casa para ela, arrumando um pequeno espaço que seria seu refúgio privado. "Não espero nada além de sua companhia respeitosa. Aqui você terá paz. Pelo menos isso eu posso garantir." Rosa o observou atentamente, tentando compreender aquele homem que contrariava todas suas expectativas sobre a situação humilhante em que fora colocada. Naquela primeira noite, Rosa deitou-se em sua nova cama. Um simples colchão de palha, mas limpo e arrumado com carinho evidente, e permitiu-se chorar silenciosamente pela primeira vez em anos. Não chorava apenas pela humilhação recente ou pelo medo do desconhecido, mas também por uma estranha sensação de alívio que a confundia. Pela primeira vez na vida, estava longe dos olhares cruéis e comentários venenosos da casa grande, longe da atmosfera tóxica que a sufocava desde criança. O som suave da respiração de Joaquim do outro lado da divisória de madeira era estranhamente reconfortante. Ele não havia tentado tocá-la, não havia feito exigências ou demonstrado qualquer tipo de agressividade. Simplesmente oferecera respeito, algo que Rosa quase havia esquecido que existia. Enquanto o sono finalmente chegava, embalada pelos sons noturnos do sertão, uma pequena semente de esperança começou a germinar em seu coração, há tanto tempo machucado e ressecado pela crueldade familiar. Os primeiros raios de sol filtraram pelas frestas da parede de barro, despertando Rosa para sua nova realidade com uma luz dourada que parecia carregar promessas. O aroma de café fresco vinha da pequena cozinha, misturando-se harmoniosamente com o cheiro de terra úmida que caracterizava as manhãs no sertão, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a frieza da casa grande. Joaquim já estava acordado, preparando o desjejum com movimentos silenciosos e cuidadosos para não perturbá-la, uma consideração que tocou profundamente o coração de Rosa. "Bom dia", cumprimentou-a quando Rosa apareceu na cozinha, os cabelos ainda desalinhados pelo sono, mas sentindo-se estranhamente descansada pela primeira vez em meses. "Espero que tenha descansado bem." Havia sinceridade genuína em sua preocupação, algo que Rosa raramente experimentara na casa grande, onde até mesmo as cortesias básicas eram carregadas de sarcasmo ou desprezo. Durante o café da manhã, pão simples mas fresco, manteiga caseira cremosa e café forte que aquecia não apenas o corpo, mas também a alma, eles conversaram pouco, mas Rosa começou a perceber detalhes intrigantes sobre seu novo companheiro. Joaquim falava com uma educação refinada, muito diferente do que esperaria de um trabalhador rural comum. Suas mãos, embora calejadas pelo trabalho pesado, manuseavam a xícara com delicadeza, quase aristocrática, e seus conhecimentos pareciam ir muito além do que seria comum para alguém em sua posição. "Você não é como os outros trabalhadores", observou Rosa timidamente, curiosa sobre o homem que o destino havia colocado em seu caminho. Joaquim sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto, iluminando-o com uma calidez que fez o coração de Rosa acelerar inexplicavelmente. "Nem você é como sua família pensa que é." A resposta a pegou completamente desprevenida. Como ele podia saber algo sobre ela quando mal se conheciam? Que tipo de percepção era essa que permitia ver além das aparências? Durante as semanas seguintes, Rosa descobriu gradualmente que Joaquim havia comprado sua própria liberdade anos antes, mas permanecia na propriedade por razões que ainda não compreendia completamente.
Ele a tratava com uma gentileza constante e respeitosa, que gradualmente derrubava as barreiras defensivas que ela havia construído ao redor do coração ao longo de anos de humilhação e rejeição. As outras mulheres da propriedade também começaram a se aproximar de Rosa, atraídas pela mudança em sua postura e pela gentileza de Joaquim. Dona Francisca, a cozinheira que trabalhava na Casa Grande há mais de 3 décadas, visitava-a frequentemente, trazendo comida extra e histórias fascinantes do passado da propriedade. Era uma mulher robusta, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que pareciam guardar muitos segredos acumulados ao longo dos anos. Sua mãe era uma mulher muito especial, disse Dona Francisca certa tarde, enquanto ajudava Rosa a organizar a pequena casa, suas mãos experientes transformando o espaço em algo mais acolhedor. Isabel tinha uma força interior que poucos conseguiam ver, uma resistência silenciosa que a mantinha de pé, mesmo nos momentos mais difíceis. Era a primeira vez que alguém falava da mãe de Rosa com carinho genuíno e admiração verdadeira, sem piedade ou condescendência. "O que realmente aconteceu com ela?" perguntou Rosa, a voz mal passando de um sussurro carregado de anos de dúvidas não respondidas. Dona Francisca hesitou, os olhos percorrendo nervosamente a pequena casa, como se temesse que as próprias paredes pudessem ouvir e reportar suas palavras. "Ela sofreu muito mais do que você imagina, mas deixou coisas importantes para você, coisas que seu pai escondeu deliberadamente." O coração de Rosa acelerou como um tambor de guerra. "Que tipo de coisas?" "Cartas, documentos importantes, verdades que ele não quer que você jamais descubra." Dona Francisca baixou ainda mais a voz, transformando suas palavras em segredos conspiratórios. "Estão escondidas na velha despensa da Casa Grande, no lugar que sua mãe me mostrou antes do fim. Ela me fez prometer solenemente que um dia você saberia de tudo." Naquela noite, Rosa não conseguiu pregar os olhos, virando-se inquieta no colchão, enquanto olhava fixamente para o teto de palha. As palavras de Dona Francisca ecoavam em sua mente como um mantra insistente, despertando uma curiosidade ardente que não conseguia ignorar. Joaquim percebeu sua inquietação, como sempre fazia, com aquela sensibilidade que a surpreendia constantemente. "Algo a preocupa?" perguntou gentilmente, sua voz carregada de preocupação genuína. Rosa hesitou por um longo momento, depois decidiu confiar nele completamente. Contou sobre a conversa com Dona Francisca, sobre as possíveis cartas escondidas da mãe, sobre a sensação crescente de que havia verdades importantes sendo deliberadamente ocultadas dela. Para sua surpresa, Joaquim não demonstrou incredulidade ou ceticismo, mas sim uma compreensão profunda que a fez sentir-se ainda mais conectada a ele. "Então é hora de descobrir toda a verdade", disse ele simplesmente, sua voz carregada de determinação. "Eu a ajudarei em tudo que for necessário." A cumplicidade que nasceu naquele momento entre Rosa e Joaquim seria o início de uma parceria que mudaria não apenas suas vidas individuais, mas toda a dinâmica de poder da propriedade. Rosa sentia pela primeira vez em sua existência que não estava completamente sozinha em sua busca por respostas e justiça. A oportunidade surgiu durante a feira semanal em Feira de Santana, quando o coronel e todos os capatazes deixaram a propriedade para negócios na cidade, levando também Carlos consigo. Rosa e Joaquim planejaram cuidadosa e meticulosamente a invasão à despensa da Casa Grande, considerando cada detalhe que pudesse comprometer sua missão. O coração de Rosa batia descompassado, enquanto caminhavam silenciosamente pelos corredores familiares que um dia foram seu lar, mas que agora pareciam território inimigo. A despensa ficava nos fundos da casa, um espaço úmido e mal iluminado, onde se guardavam mantimentos e objetos em desuso, acumulados ao longo de décadas. Dona Francisca havia descrito exatamente onde procurar, atrás dos sacos de farinha de mandioca, em uma caixa de madeira de lei disfarçada inteligentemente entre as prateleiras empoeiradas, como se fosse apenas mais um objeto esquecido pelo tempo. Com mãos trêmulas de expectativa e nervosismo, Rosa encontrou a caixa exatamente onde Dona Francisca havia indicado. Dentro havia cartas amareladas pelo tempo,
fotografias desbotadas e documentos que pareciam oficiais, todos cuidadosamente preservados em papel encerado. A primeira carta estava escrita na letra delicada e familiar de sua mãe, dirigida especificamente a ela, com uma caligrafia que despertou memórias dolorosas mas preciosas. Minha querida Rosa Benedita, começava a carta, se você está lendo isto, significa que finalmente descobriu onde escondi a verdade sobre nossa família e sobre os crimes que seu pai cometeu. Ele não é o homem honrado que aparenta ser perante a sociedade, e você tem direitos legítimos que ele tentará negar até o último suspiro. As mãos de Rosa tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel frágil, enquanto Joaquim permanecia de vigília na porta, seus sentidos alertas para qualquer sinal de perigo, mas ela podia sentir seu olhar protetor e encorajador sobre ela, dando-lhe força para continuar. A carta continuava revelando informações devastadoras. O coronel havia forjado sistematicamente documentos sobre a herança da mãe, apropriando-se ilegalmente de terras que legalmente pertenciam a Rosa por direito de sangue. Mais chocante ainda era a revelação de que sua mãe não havia falecido de causas naturais, como sempre lhe disseram, mas de tristeza profunda e depressão causada por anos de abusos psicológicos, físicos e emocionais sistemáticos. Ele me mantinha prisioneira em minha própria casa, escrevia Isabel com letra que tremia de emoção. Controlava cada aspecto de minha vida, cada pessoa com quem eu falava, cada lugar onde eu ia. Mas você, minha filha querida, tem a força e a coragem que eu nunca consegui encontrar. Use estas provas para reclamar o que é legitimamente seu por direito e para fazer justiça, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que sofreram em silêncio. Rosa descobriu certidões de nascimento originais, escrituras de terra com selos autênticos e até mesmo um testamento que jamais havia sido executado. Todos documentos que pintavam um quadro devastador de corrupção, manipulação e crueldade que se estendia por décadas inteiras. Cada papel era uma peça de um quebra-cabeças sinistro que revelava a verdadeira natureza do homem, que ela chamava de pai. Temos que sair daqui rapidamente, sussurrou Joaquim urgentemente, seu ouvido treinado, captando o som distante de cavalos se aproximando da propriedade. Ouço movimentação lá fora. Rosa reuniu rapidamente todos os documentos preciosos, seu coração disparado pela magnitude das descobertas e pelo perigo iminente de serem descobertos em flagrante. Correram silenciosamente de volta à senzala, onde esconderam cuidadosamente tudo sob as tábuas soltas do assoalho que Joaquim havia preparado especificamente para esse propósito. Naquela noite, Rosa não conseguiu tocar na comida que Joaquim havia preparado com carinho. As revelações devastadoras haviam abalado completamente os alicerces de tudo que pensava saber sobre sua vida, sua família e sua própria identidade. Joaquim a observava com preocupação crescente, seus olhos cheios de compreensão e apoio silencioso. "O que faremos agora com todas essas informações?" perguntou ela, a voz carregada de uma mistura complexa de medo, raiva, determinação e esperança. "Primeiro precisamos reunir mais evidências e encontrar testemunhas", respondeu Joaquim pensativamente, já formulando um plano estratégico. "E talvez seja a hora de eu revelar algumas verdades importantes sobre mim também. Verdades que podem ser cruciais para a nossa luta." Rosa o olhou interrogativamente, intrigada pela seriedade de seu tom. "Eu não sou simplesmente um trabalhador rural comum, Rosa. Estudei direito em Salvador antes de algumas circunstâncias muito específicas me trazerem para cá. Sei exatamente como usar esses documentos de forma eficaz e como construir um caso legal sólido." A revelação a surpreendeu completamente, explicando finalmente a educação refinada e os conhecimentos que havia notado nele. "Por que nunca me contou isso antes?" perguntou ela, curiosa, mas não ofendida. "Porque alguns segredos são extremamente perigosos até mesmo para quem os guarda", respondeu ele suavemente, seus olhos carregados de memórias dolorosas. "Mas agora que você conhece a verdade sobre sua família e está pronta para lutar, precisa saber também que não está absolutamente sozinha nesta batalha." A confiança mútua que se estabeleceu naquela noite transformadora entre Rosa e Joaquim
Selaria uma aliança que provaria ser mais poderosa e duradoura do que qualquer um deles poderia imaginar. Rosa sentia uma transformação profunda acontecendo dentro dela. A menina humilhada e constantemente diminuída estava dando lugar rapidamente a uma mulher determinada a lutar por justiça e dignidade, não apenas para si mesma, mas para todas as pessoas que haviam sofrido sob o jugo cruel de seu pai. Durante os dias seguintes, Rosa e Joaquim desenvolveram meticulosamente um plano cuidadoso e abrangente que levaria em conta todos os riscos e possibilidades. Dona Francisca tornou-se oficialmente sua aliada secreta mais valiosa, fornecendo informações detalhadas sobre os hábitos e rotinas do coronel, seus pontos fracos, suas conexões políticas e ajudando a mapear outros possíveis esconderijos onde evidências adicionais poderiam estar guardadas. "Há um homem na cidade que você precisa conhecer", disse Dona Francisca durante uma de suas visitas noturnas clandestinas, falando sempre em voz baixa para não despertar suspeitas. "Seu Manel, o antigo enfermeiro que trabalhou aqui há alguns anos. Ele cuidou pessoalmente de sua mãe nos últimos meses, antes de seu falecimento. Pode confirmar muitas das coisas que estão nas cartas e talvez fornecer detalhes adicionais importantes." Rosa sentiu uma nova onda de determinação crescer em seu peito como fogo que se alimenta de vento. Estava descobrindo gradualmente que sua mãe havia deixado uma rede inteira de pessoas que guardavam cuidadosamente pedaços cruciais da verdade, esperando pacientemente o dia em que alguém teria coragem e determinação suficientes para juntá-los e formar um quadro completo da injustiça. A visita ao enfermeiro foi planejada cuidadosamente para o domingo seguinte, quando Rosa poderia sair da propriedade para ir à missa na cidade sem despertar suspeitas ou questionamentos. Joaquim a acompanharia, assumindo naturalmente o papel de marido protetor que gradualmente estava se tornando realidade genuína em todos os sentidos emocionais e práticos. Quando finalmente se encontraram com seu Manel, um homem idoso de cabelos brancos e olhos bondosos, mas carregados de tristeza, Rosa estava mentalmente preparada para ouvir verdades dolorosas. Mas nada a havia preparado adequadamente para a confirmação devastadora de suas piores suspeitas sobre o que realmente havia acontecido com sua mãe. "Sua mãe foi assassinada lentamente, Rosa", revelou o enfermeiro, as lágrimas correndo livremente por suas faces enrugadas pelo tempo e pelo sofrimento de guardar esse segredo terrível. "Não com veneno que mata rapidamente, mas com crueldade emocional constante, isolamento social completo e desprezo sistemático que corroem a alma humana até que a pessoa simplesmente desiste de viver. Eu tentei desesperadamente ajudá-la, mas ela já havia perdido toda a esperança e vontade de existir." As palavras atingiram Rosa como punhaladas físicas, mas, paradoxalmente, também acenderam uma chama de indignação justa que queimava mais forte e mais brilhante que qualquer dor pessoal. Sua mãe havia falecido não por doença natural ou acidente, mas por assassinato emocional sistemático e deliberado. "Ela me deu isto especificamente para você", continuou seu Manel, entregando-lhe um pequeno diário encadernado em couro desgastado pelo manuseio. Escreveu religiosamente até seus últimos dias, documentando meticulosamente tudo o que acontecia. "Disse que um dia você saberia como usar essas palavras para fazer a justiça que ela nunca conseguiu alcançar." O diário de Isabel revelou anos e anos de documentação meticulosa sobre os abusos físicos e psicológicos, as manipulações financeiras complexas e até mesmo evidências detalhadas de outros crimes graves cometidos pelo coronel contra trabalhadores e vizinhos. Rosa percebeu com admiração crescente que sua mãe havia sido muito mais corajosa e estratégica do que jamais imaginara. Havia criado um arquivo completo e organizado de evidências, esperando que um dia alguém tivesse força e determinação para usá-las efetivamente. De volta à propriedade no final daquele domingo transformador, Rosa e Joaquim passaram horas inteiras estudando cuidadosamente todos os documentos reunidos. A cada página lida, a cada revelação descoberta, o retrato de Coronel Antônio Ferreira se tornava progressivamente mais sombrio e aterrorizante. Não era apenas um homem cruel ou autoritário.
Era um criminoso calculista que havia construído metodicamente sua riqueza e poder sobre mentiras, fraudes e sofrimento alheio deliberadamente causado. Há ainda uma coisa importante que não entendo completamente, disse Rosa, examinando uma escritura de terras particularmente complexa. Por que você realmente permaneceu aqui todos esses anos, Joaquim? Com sua educação e conhecimentos, poderia ter construído uma vida próspera em qualquer lugar do país. Joaquim hesitou por um longo momento antes de responder, claramente lutando com memórias dolorosas que preferiria manter enterradas. Porque eu também sou uma vítima direta dele. Minha família possuía terras valiosas adjacentes a esta propriedade, e as perdemos através de documentos falsificados e intimidação violenta orquestrados pelo seu pai. Vim para cá anos atrás procurando evidências para recuperar nossa propriedade. Mas acabei me tornando mais um de seus trabalhadores explorados quando ele descobriu minha investigação e me ameaçou. A revelação chocou profundamente Rosa, mas também explicou finalmente muitas coisas que a haviam intrigado sobre ele. Você está aqui há todos esses anos esperando pacientemente uma oportunidade de se vingar? Não vingança pessoal, corrigiu Joaquim gentilmente, seus olhos brilhando com uma determinação que Rosa reconheceu como similar à sua própria. Justiça verdadeira. E agora, com você e todas essas evidências irrefutáveis, finalmente temos uma chance real e concreta de conseguir exatamente isso. Rosa compreendeu então, com uma clareza que a surpreendeu, que seu casamento forçado havia sido, ironicamente, o maior erro estratégico que seu pai cometera em toda a sua vida criminosa. Ao juntá-los por desprezo e crueldade, havia inadvertidamente criado a aliança que seria sua ruína completa e definitiva. A partir daquela noite reveladora, Rosa começou a ver Joaquim não apenas como um companheiro gentil e respeitoso, mas como um parceiro verdadeiro e igual em sua busca por justiça. E pela primeira vez em toda a sua existência, sentiu-se verdadeira e profundamente amada e respeitada exatamente por quem realmente era, sem máscaras ou pretensões. A quinta semana trouxe descobertas ainda mais perturbadoras e complexas que ampliaram significativamente o escopo de sua investigação. Enquanto organizava meticulosamente os documentos encontrados e os comparava com as informações do diário de sua mãe, Rosa descobriu referências claras e inequívocas a um filho ilegítimo do coronel, Carlos, nascido de um relacionamento clandestino com uma mulher da cidade, que havia sido posteriormente silenciada através de suborno e intimidação. Pior ainda, havia evidências documentais irrefutáveis de que o coronel estava planejando ativamente legitimar Carlos como seu único herdeiro oficial, usando documentos forjados para negar completamente os direitos legais de Rosa e apagar sua existência dos registros familiares como se ela jamais tivesse nascido. Ele pretende me deixar completamente sem nada, murmurou Rosa, examinando uma carta oficial do advogado corrupto do coronel. Carlos seria oficialmente reconhecido como o único herdeiro legítimo e eu seria descartada legalmente como se fosse apenas uma bastarda sem direitos. Joaquim estudou os documentos com expressão progressivamente mais sombria e determinada. Isso não acontecerá enquanto eu respirar. Sua mãe foi extremamente inteligente e previdenciária. Guardou cópias autenticadas de absolutamente tudo, incluindo o testamento original que deixa toda a propriedade legalmente para você, como filha legítima e única herdeira. A descoberta da existência de Carlos trouxe uma nova dimensão complexa e pessoal à luta de Rosa. Não era apenas uma batalha contra um pai cruel e autoritário, mas contra toda uma conspiração familiar elaborada para roubar sua herança legítima e dar para um homem que não tinha direito algum sobre ela. Durante suas caminhadas exploratórias pela propriedade, Rosa começou sistemática e corajosamente a conversar com outras mulheres trabalhadoras, descobrindo que muitas guardavam histórias devastadoramente similares de abuso, exploração e injustiça que se repetiam há gerações. Gradualmente, começou a documentar cuidadosamente essas histórias, criando um registro abrangente das violações e crimes cometidos ao longo de décadas inteiras. Você está se tornando extremamente perigosa para ele.
observou Dona Francisca, durante uma de suas visitas noturnas, seus olhos carregados de preocupação genuína, mas também de admiração crescente. O coronel anda perguntando insistentemente sobre você, sobre como está se comportando, se está causando problemas ou questionando coisas que não deveria questionar. Rosa sorriu, mas havia aço temperado em seus olhos que não existia algumas semanas antes. Que pergunte à vontade. Em breve ele descobrirá exatamente como estou me comportando e o que estou questionando. A transformação de Rosa era visível não apenas em sua postura física mais ereta e confiante, mas na segurança crescente com que falava, agia e tomava decisões. Joaquim observava com admiração e amor genuinamente crescente como a mulher que havia conhecido inicialmente tímida, insegura e constantemente humilhada estava se revelando uma força da natureza praticamente imparável. Está na hora de começarmos a agir concretamente, disse Rosa uma noite, os documentos espalhados sistematicamente sobre a mesa da pequena cozinha como evidências em um tribunal. Não podemos simplesmente coletar evidências indefinidamente. Precisamos usar estrategicamente o que temos para construir um caso que seja absolutamente irrefutável. Joaquim concordou, mas havia preocupação legítima em seus olhos experientes. Você compreende completamente que uma vez que confrontarmos diretamente seu pai, não haverá absolutamente nenhuma volta possível. Ele tentará destruir você por todos os meios disponíveis, legais ou ilegais. Ele já tentou fazer exatamente isso durante toda a minha vida, respondeu Rosa com uma serenidade que a surpreendeu. A diferença fundamental é que agora eu não sou mais a menina indefesa e ignorante que ele criou deliberadamente para ser submissa. Tenho armas poderosas que ele nem sequer imagina que eu possua. A primeira confrontação seria cuidadosamente calculada e sutil. Rosa planejava aparecer inesperadamente na casa grande durante o jantar dominical, algo que não fazia há meses inteiros. Seria uma forma estratégica de testar as reações do pai, observar seus reflexos defensivos e avaliar se ele suspeitava de alguma coisa sobre suas descobertas. Domingo chegou com o calor típico e sufocante do sertão baiano. Rosa vestiu cuidadosamente seu melhor vestido, simples, mas limpo e bem cuidado, com um porte que irradiava dignidade natural, e caminhou determinadamente até a casa grande com uma confiança renovada que fez absolutamente todos os trabalhadores se virarem para observá-la passar. Havia algo fundamentalmente diferente nela, uma dignidade e presença que irradiava de dentro para fora como luz própria, transformando até mesmo sua aparência física de forma quase mágica. Quando entrou na sala de jantar imponente, o coronel ergueu os olhos do prato com surpresa genuína, rapidamente seguida de irritação mal disfarçada. "O que exatamente você pensa que está fazendo aqui?" perguntou com sua voz habitualmente áspera, mas Rosa detectou uma nota de incerteza que jamais havia ouvido antes. "Visitando minha família", respondeu Rosa simplesmente, sentando-se em sua antiga cadeira como se nunca tivesse saído dali, com uma naturalidade que claramente o desconcertou. "Espero sinceramente que não se importe com minha presença." A tensão na sala de jantar era quase fisicamente palpável. O coronel a estudava com olhos progressivamente mais estreitados, claramente tentando decifrar exatamente o que havia mudado tão drasticamente em sua filha. Rosa comeu em silêncio absoluto, observando meticulosamente cada reação, cada gesto nervoso que ele tentava inutilmente disfarçar. Foi durante essa refeição tensa que Rosa viu pela primeira vez Carlos pessoalmente, um jovem de aproximadamente sua idade, que estava visitando a propriedade para discutir os planos de legitimação. A semelhança física com o coronel era absolutamente inegável, e Rosa soube imediatamente que estava face a face com o meio-irmão que planejava roubar completamente sua herança legítima. O encontro com Carlos foi extremamente revelador de múltiplas formas. Ele a tratava com desprezo mal disfarçado e arrogância natural, claramente já completamente informado sobre o lugar inferior que ela deveria ocupar na hierarquia familiar. Mas Rosa não se intimidou nem por um segundo. Pelo contrário, estudou-o cuidadosa e sistematicamente, memorizando cada palavra arrogante,
cada gesto desprezível que pudesse usar estrategicamente contra ele no futuro próximo. Quando finalmente retornou à senzala, no final daquela tarde transformadora, Rosa estava mais determinada e focada do que jamais havia estado em toda a sua vida. Havia visto todos os seus inimigos de perto e descoberto que eles subestimavam completamente sua nova força e determinação. "Como foi a visita?" perguntou Joaquim, que havia passado o dia inteiro na tensão de esperar ansiosamente seu retorno seguro. "Absolutamente perfeito", respondeu Rosa, com um sorriso que ele nunca havia visto antes. Um sorriso de alguém que descobriu exatamente quão poderosa pode ser quando decide lutar. Eles não fazem a menor ideia do que está se aproximando. A guerra havia começado oficialmente, e Rosa Benedita Ferreira estava completamente pronta para lutar com todas as armas poderosas que sua mãe corajosa havia deixado cuidadosamente para ela usar. Os meses seguintes foram de preparação meticulosa e estratégica, que exigiria paciência, inteligência e coragem em doses iguais. Rosa e Joaquim trabalharam como uma equipe perfeitamente sincronizada, coletando sistematicamente mais evidências, documentando cuidadosamente todas as testemunhas disponíveis e construindo um caso legal absolutamente sólido e irrefutável contra o coronel e seus crimes históricos. Dona Francisca se revelou uma aliada absolutamente inestimável, fornecendo informações detalhadas sobre as movimentações e planos do coronel, especialmente os preparativos acelerados envolvendo a legitimação de Carlos como herdeiro oficial. Sua posição privilegiada na Casa Grande permitia que observasse e relatasse conversas confidenciais que seriam impossíveis de obter de qualquer outra forma. "Ele está definitivamente acelerando todos os processos de legitimação", relatou a cozinheira durante uma de suas visitas noturnas clandestinas, sempre falando em sussurros conspiratórios. "Carlos deve ser oficialmente reconhecido como o único herdeiro legítimo dentro de exatamente 2 semanas, de acordo com o que ouvi conversarem no escritório." Rosa sentiu a urgência apertar como um nó em seu estômago, mas sua determinação permaneceu absolutamente inabalável. "Então é imperativo que nos movamos primeiro e com toda a força disponível." Durante suas investigações cada vez mais profundas e abrangentes, Rosa descobriu que o coronel havia falsificado não apenas documentos relacionados à herança familiar, mas também certidões de óbito, registros de nascimento, atas de cartório e até mesmo documentos oficiais do governo. Era uma rede complexa e elaborada de corrupção que se estendia por décadas inteiras e envolvia múltiplas autoridades locais subornadas ou intimidadas. "Isso é muito maior e mais complexo do que qualquer um de nós imaginava inicialmente", disse Joaquim, estudando uma pilha impressionante de documentos falsificados que haviam conseguido copiar secretamente. "Seu pai comprou literalmente metade do cartório da cidade e tem pelo menos 3 juízes locais em sua folha de pagamento. Então teremos que ser consideravelmente mais inteligentes e estratégicos do que ele jamais foi", respondeu Rosa, já formulando um plano audacioso que contornaria completamente a corrupção local. "Se a corrupção local é nosso maior obstáculo, levaremos todo o caso para muito além da jurisdição local onde ele tem influência." Rosa descobriu através de pesquisas cuidadosas que sua mãe havia mantido correspondência regular com um advogado extremamente respeitado em Salvador, homem de reputação impecável, que havia se recusado categoricamente a participar de qualquer dos esquemas corruptos do coronel. Era exatamente para ele que enviariam meticulosamente todas as evidências coletadas, criando um caso legal absolutamente inatacável em uma cidade onde o coronel não possuía influência política ou financeira significativa. Enquanto isso, Rosa continuava incansavelmente documentando os abusos sistemáticos cometidos contra as mulheres da propriedade ao longo de décadas. Cada história coletada revelava um padrão consistente e perturbador de comportamento que confirmava e amplificava todas as acusações detalhadas no diário de sua mãe. O coronel não era apenas cruel com sua própria família, era um predador sistemático que havia causado sofrimento imensurável a centenas de pessoas ao longo de anos incontáveis.
Por que você está fazendo tudo isso especificamente por nós? Perguntou uma das trabalhadoras mais velhas, uma mulher resiliente chamada Conceição, que havia suportado décadas inteiras de humilhações e injustiças sem jamais ter voz ou esperança de justiça. Porque minha mãe não pode mais lutar por justiça, respondeu Rosa simplesmente, mas com uma convicção que tocou profundamente o coração de todas as mulheres presentes. Mas eu posso lutar. E vou lutar incansavelmente por todas nós, pelas que se foram e pelas que ainda estão aqui. A resposta emocionada de Conceição, lágrimas silenciosas de gratidão misturadas com esperança renovada, fortaleceu ainda mais a determinação inabalável de Rosa. Ela não estava lutando meramente por sua herança pessoal ou por vingança individual. Estava lutando heroicamente para quebrar um ciclo vicioso de abuso e injustiça que havia destruído completamente várias gerações consecutivas de mulheres. Durante a 8ª semana de preparação intensiva, Rosa recebeu finalmente a confirmação oficial de que o advogado renomado em Salvador havia aceito formalmente representar seu caso. Mais significativo ainda, após examinar meticulosamente todas as evidências fornecidas, ele estava completamente confiante de que poderiam não apenas anular legalmente todas as falsificações, mas também processar criminalmente o coronel por múltiplos crimes graves, incluindo fraude, falsificação de documentos oficiais e abuso sistemático. Chegou finalmente a hora decisiva, disse Rosa a Joaquim na noite anterior à confrontação final que mudaria tudo para sempre. Amanhã absolutamente tudo mudará irreversivelmente. Joaquim a segurou gentilmente pelas mãos, seus olhos cheios de amor, admiração e preocupação em medidas iguais. Você tem absoluta certeza de que está completamente pronta para enfrentar as consequências do que está prestes a fazer? Rosa olhou profundamente nos olhos do homem que havia se tornado não apenas seu parceiro na luta por justiça, mas verdadeiramente seu companheiro de vida e alma gêmea. Estou pronta há 19 anos inteiros. Simplesmente não sabia disso até agora. A manhã da confrontação final amanheceu clara, quente e brilhante, como se o próprio clima conspirasse favoravelmente para o drama histórico que estava prestes a se desenrolar. Rosa vestiu cuidadosamente o vestido que havia pertencido à sua mãe, encontrado preservado entre os pertences escondidos, um símbolo poderoso e emocionante de continuidade, justiça e amor que transcende a morte. Rosa escolheu estrategicamente o domingo da festa anual da propriedade para sua confrontação final e definitiva. Era tradicionalmente o dia em que o coronel recebia pomposamente a elite local, políticos influentes e autoridades regionais importantes. Seria o palco absolutamente perfeito para expor publicamente todos os seus crimes diante de testemunhas que não poderiam ser silenciadas ou subornadas. A festa já estava em andamento com toda a sua pompa característica quando Rosa apareceu majestosamente no terraço principal da Casa Grande. Conversas pararam abruptamente, olhares se voltaram automaticamente para ela, murmúrios de surpresa percorreram a multidão elegante. Havia algo inegavelmente majestoso e poderoso em sua postura que fez até mesmo os convidados mais arrogantes e influentes hesitarem em suas conversas triviais. O coronel a viu imediatamente, seus olhos se estreitando em fúria mal contida que ele tentava desesperadamente disfarçar diante de seus convidados importantes. O que diabos você pensa que está fazendo aqui vestida dessa forma? Exercendo legalmente meu direito inalienável como legítima dona desta propriedade, respondeu Rosa em voz clara e alta, o suficiente para todos os presentes ouvirem distintamente. Um murmúrio coletivo de surpresa e curiosidade percorreu instantaneamente a multidão elegante. Você enlouqueceu completamente, rugiu o coronel, mas Rosa podia ver claramente o primeiro lampejo de verdadeiro medo em seus olhos tradicionalmente confiantes. Não, pai. Finalmente recuperei completamente a sanidade. Rosa abriu calmamente a pasta de couro que carregava, retirando os documentos que haviam permanecido escondidos e silenciados por tanto tempo. E trouxe algumas leituras extremamente interessantes para nossos estimados convidados. O que se seguiu foi uma exposição sistemática, metódica e absolutamente devastadora de todos os crimes do coronel.
Rosa leu calmamente trechos selecionados do diário detalhado de sua mãe, apresentou evidências irrefutáveis das falsificações elaboradas, revelou publicamente o esquema criminoso para roubar sua herança em favor de Carlos. Cada revelação era apoiada meticulosamente por documentos autênticos, por testemunhas credíveis, por evidências que simplesmente não podiam ser contestadas ou negadas. O coronel tentou desesperadamente desacreditar as acusações, mas sua voz soava progressivamente mais desesperada e menos convincente, conforme Rosa apresentava metodicamente prova após prova irrefutável. Carlos, que havia chegado especificamente para a festa esperando celebrar sua legitimação oficial, assistia completamente horrorizado à destruição sistemática de todos os seus planos ambiciosos. Estas são mentiras elaboradas, falsificações criadas para me difamar, gritou o coronel com desespero crescente, mas até mesmo seus aliados políticos mais fiéis começavam visivelmente a se afastar dele. Então explique detalhadamente isto, disse Rosa com calma imperturbável, apresentando a certidão de óbito original de sua mãe, que listava as verdadeiras causas de seu falecimento, contrastando dramaticamente com a versão falsificada que havia sido registrada oficialmente nos cartórios locais. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Entre os convidados influentes, Rosa podia observar claramente expressões de choque genuíno, nojo moral e, em alguns casos específicos, medo palpável, provavelmente de pessoas que haviam sido cúmplices diretas ou que conheciam outros crimes similares que poderiam ser expostos. Autoridades competentes de Salvador estão neste exato momento a caminho desta propriedade, anunciou Rosa com serenidade absoluta. Trazem mandados oficiais de prisão e ordens judiciais de apreensão de todos os documentos falsificados. Esta propriedade está sendo colocada imediatamente sob proteção legal até que a questão da herança seja resolvida definitivamente pelos tribunais competentes. Foi precisamente nesse momento crucial que o coronel perdeu completamente todo o autocontrole restante. Avançou em direção a Rosa com fúria verdadeiramente assassina, mas Joaquim apareceu instantaneamente ao lado dela, como um escudo protetor eficaz. Outros trabalhadores da propriedade, homens e mulheres que haviam sofrido em silêncio absoluto por anos incontáveis, também se posicionaram corajosamente atrás de Rosa em uma demonstração impressionante de solidariedade. "Você destruiu deliberadamente sua própria família", gritou o coronel histérico, sendo fisicamente contido por dois dos convidados mais sensatos. "Não", respondeu Rosa com uma serenidade impressionante que contrastava dramaticamente com o caos emocional ao seu redor. "Eu salvei definitivamente o que restava dela e construí uma nova família verdadeira, baseada em amor genuíno e respeito mútuo, em vez de medo paralisante e crueldade sistemática." A chegada das autoridades oficiais de Salvador marcou simbolicamente o fim definitivo do reinado de terror do coronel Antônio Ferreira. Ele foi formalmente preso em sua própria propriedade, diante dos mesmos convidados influentes que um dia o haviam bajulado servilmente e temido intensamente. Carlos tentou desesperadamente fugir da propriedade, mas foi detido competentemente antes de conseguir chegar aos portões principais. Seus sonhos grandiosos de herança ilegítima se desintegraram instantaneamente, junto com todos os esquemas elaborados de seu pai. Quando o sol finalmente se pôs naquele domingo absolutamente transformador, Rosa estava parada majestosamente no terraço da casa grande, agora legal e inquestionavelmente sua, observando pensativamente os últimos convidados partirem em estado de choque e confusão total. Joaquim aproximou-se silenciosamente por trás, envolvendo-a gentilmente com os braços em um gesto de proteção e amor. "Como se sente exatamente?", perguntou ele suavemente, sua voz carregada de admiração e ternura. Rosa pensou cuidadosamente por um momento antes de responder com total honestidade. "Livre. Pela primeira vez em toda a minha vida, completamente e definitivamente livre." Nos meses que se seguiram àquela confrontação histórica,
Rosa transformou completamente e sistematicamente toda a propriedade. As antigas senzalas foram cuidadosamente convertidas em casas dignas e confortáveis para os trabalhadores, que receberam imediatamente salários justos, contratos legais respeitosos e condições de trabalho humanas. A Casa Grande se tornou um centro comunitário próspero, onde as mulheres da região inteira podiam aprender a ler e escrever, receber cuidados médicos adequados e, mais importante ainda, compartilhar suas histórias pessoais sem medo de retaliação ou julgamento. O casamento oficial de Rosa e Joaquim, desta vez uma escolha genuína e celebrada, baseada em amor verdadeiro e respeito mútuo profundo, foi celebrado exatamente no mesmo terraço onde ela havia corajosamente confrontado seu pai tirano. Dona Francisca preparou um banquete generoso que alimentou toda a comunidade regional, e as celebrações alegres duraram 3 dias inteiros de festa ininterrupta. Sua mãe estaria tremendamente orgulhosa de você, disse Dona Francisca emocionada, observando Rosa dançar feliz com Joaquim sob as estrelas brilhantes do sertão baiano. Ela está orgulhosa, respondeu Rosa confiante, olhando carinhosamente para o céu noturno estrelado. Posso sentir claramente ela sorrindo e abençoando nossa felicidade. O coronel e Carlos foram finalmente condenados a vários anos de prisão por múltiplos crimes, incluindo fraude elaborada, falsificação sistemática de documentos oficiais e abuso continuado. A fortuna mal construída sobre mentiras e sofrimento foi legalmente redistribuída, parte significativa para reparar adequadamente os danos causados às famílias prejudicadas, parte para estabelecer fundos educacionais permanentes para jovens carentes da região inteira. Rosa descobriu profundamente que a verdadeira riqueza da vida não estava na terra herdada ou no dinheiro acumulado, mas na dignidade pessoal finalmente recuperada, no amor genuíno conquistado e na justiça social finalmente alcançada. A menina constantemente humilhada e cruelmente rejeitada havia se transformado corajosamente em uma mulher forte e determinada que usou inteligentemente sua própria dor para curar não apenas suas feridas pessoais, mas as de toda uma comunidade sofrida. E quando os primeiros filhos de Rosa e Joaquim nasceram, gêmeos lindos que carregavam a herança de coragem inabalável da mãe e a gentileza natural do pai, eles cresceram em uma propriedade completamente transformada, onde nenhuma criança jamais seria humilhada, rejeitada ou tratada como inferior. O ciclo vicioso de abuso havia sido definitivamente quebrado para sempre. A transformação heróica de Rosa Benedita Ferreira se tornou lenda inspiradora na região inteira de Feira de Santana. Uma história poderosa de esperança e coragem que mães orgulhosas contavam para suas filhas, lembrando-as eternamente de que mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, sempre há a possibilidade real de encontrar força interior para mudar completamente o próprio destino e o de muitas outras pessoas. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Rosa Benedita e Joaquim tenha emocionado você tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre coragem, amor e transformação. Então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa jornada incrível de Rosa desde a humilhação até a vitória completa? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível de superação.